Olá, sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos fazer aí a correção de algumas atividades do nosso livro de língua portuguesa. Pedi a vocês ontem, que realizassem aí a proposta de produção textual, É hora de produzir lá no livro de língua portuguesa de vocês. Páginas 242 e 243, você vai desenvolver essa proposta no seu caderno. E também que fizessem a leitura do texto A Saliva do Marabu, também no livro de língua portuguesa, e respondessem as questões. Então, vamos fazer a correção dessas atividades aqui, tá? Qualquer dúvida, estou disponível no plantão até às 11 horas da manhã. E o e-mail para envio das atividades, você que está aí no remoto e ainda não enviou, faça isso antes de fazer a correção. maxnayara@yahoo.com, tá? Vamos lá. Primeiro, apresentando o que é a proposta de produção textual que você deve fazer no seu caderno. O texto que você produzirá agora será o relato de uma viagem ou um passeio interessante que você já fez. Enquanto estiver produzindo seu trabalho, atente para as características desse gênero textual. Nós já trabalhamos aí as características, as funções, a função desse gênero textual, então agora você vai escrever aí no seu caderno, tá? Durante a nossa vida, fazemos vários passeios ou viagens dignos de recordação, seja para um lugar distante, seja para uma outra cidade, seja para a casa de um amigo ou de um parente, que só podemos visitar nas férias. Qualquer viagem ou passeio interessante merece ser registrado. Esta será a sua oportunidade. Assim, procure recordar uma viagem ou um passeio marcante e o relate para seus colegas e seu professor, procurando deixar claro para eles porque essa experiência foi inesquecível. Nos relatos de viagem, é muito importante descrever os aspectos mais importantes, como paisagem, climas, perigos, distâncias, etc. Você vai falar sobre o lugar, É uma maneira de conhecermos aquele lugar, por exemplo. Essas informações permitem ao leitor ter uma ideia de como eram os locais visitados e como foi a sua experiência. Assim, ao escrever seu relato, procure deixar claras informações importantes, como: para onde foi feita a viagem? Quem realizou essa viagem com você? Qual foi o meio de transporte que vocês mais utilizaram? Vocês enfrentaram frio ou calor? Como era o lugar para onde vocês viajaram? Como era a paisagem que vocês viram durante a viagem? Então, tudo isso você pode colocar no seu relato de viagem, tá bom? Aqui nós temos o quadrinho de avaliação. Você pode pegar o seu texto ou o texto de um colega, se ele quiser mandar foto para você, ou você mandar foto do seu texto para um colega. A descrição dos locais visitados, você vai ver se tem lá no texto. Os fatos relatados seguiram uma ordem cronológica, desde o início da viagem até o final. As informações selecionadas ficaram claras? O relato de seu colega precisa ser reescrito? Aí, fazendo o texto, finalizando, observando o que pode ser melhorado, você vai finalizar e mandar para mim, tá? Aprenda mais, Marco Polo Viajante. Você já ouviu falar aí de Marco Polo? Os relatos de viajantes foram muito utilizados em épocas em que o conhecimento tecnológico ainda não contava com aparelhos tão eficientes como é hoje o GPS. Eles eram as melhores fontes para as pessoas conhecerem lugares longínquos que sequer imaginavam existir. Um desses viajantes foi o veneziano Marco Polo, que viveu de 1254 a 1324. Autor de um livro que serviu de guia para vários navegantes do século XVI, como Cristóvão Colombo, ele se tornou um dos precursores da geografia moderna devido às informações que relatou sobre a Ásia Oriental, uma terra até então desconhecida para os europeus. Como se diz popularmente, Marco Polo andou mais que má notícia. Com apenas 17 anos, em companhia do pai e de um tio, ele fez sua primeira viagem que durou 5 anos. Seu objetivo era chegar ao império chamado por eles de Cataí, hoje China. Os viajantes atravessaram o Mediterrâneo, a Península Arábica, o Oriente Médio, a Cordilheira do Himalaia e a Índia. Passaram 17 anos na China e voltaram bordejando o Mar da China, Sumatra, o Sri Lanka e o Golfo Pérsico. De volta a Veneza, ingressou na marinha e pouco depois foi preso em uma guerra contra os genoveses.
Na prisão, relatou suas lembranças de viagem para o escritor de romances de cavalaria Ruscello, seu companheiro de cela, que escreveu As Viagens de Marco Polo. Agora sim, vamos para o nosso texto, A Saliva do Marabu, que também é um relato de viagem, né? Antes de visitar o Marrocos, em 1954, o escritor búlgaro Elias Canetti preferiu não se informar sobre o país. Sua intenção era, na verdade, surpreender-se e criar suas próprias conclusões sobre a população, a cultura, as paisagens, etc. Assim, Canetti percorreu aquele país africano com paciência, aproveitando como aliados o tempo, a disponibilidade e o acaso. É o que lhe permite fotografar com os olhos as mais variadas cenas, o que resulta nos surpreendentes relatos de viagem reunidos no livro As Vozes de Marrakech. No texto que você vai ler agora, Canetti fez um dos mais impactantes relatos do livro, o seu encontro com um mendigo que possuía um hábito inusitado. Vamos lá, a saliva do marabu. Afastei-me do grupo de 8 cegos, sua litania ainda nos ouvidos, e mal dera alguns passos quando me chamou a atenção um velho de cabelos brancos, sozinho, as pernas um pouco arqueadas. Estava de cabeça baixa e mastigava alguma coisa. Também era cego, e a julgar pelos trapos que vestia, era mendigo também. Mas o rosto era cheio e viçoso, os lábios eram saudáveis e úmidos. Mastigava devagar, de boca fechada, e seu rosto tinha uma expressão de alegria. Mastigava com zelo, como se agisse conforme prescrições. Logo se via que estava gostando muito, e observando-o notei sua saliva, que era abundante. Estava diante de uma série de lojas em que havia pilhas de laranjas à venda. Pensei comigo mesmo que um dos comerciantes devia ter dado a laranja que ele estava comendo. Ele mantinha a mão direita um pouco afastada do corpo, com todos os dedos bem esticados. Pareciam paralisados, como se ele não conseguisse dobrá-los. Havia muito espaço livre em torno do velho, o que me pareceu estranho num lugar tão movimentado. Ele dava a impressão de estar sempre sozinho e de não querer outra coisa. Vi que continuava a mastigar resolutamente e decidi ficar para ver o que aconteceria quando ele tivesse acabado. Demorou muito. Nunca vi um homem mastigar com tanto gosto e minúcia. Notei que minha própria boca se mexia de leve, muito embora não tivesse nada que mastigar. Senti uma espécie de respeito diante de um prazer mais notável do que tudo o que eu já vira numa boca humana. Sua cegueira não me despertava compaixão. Ele parecia composto e satisfeito. Não se interrompeu nenhuma vez, nem mesmo para mendigar, como faziam os outros. Talvez tivesse o que queria. Talvez não precisasse de mais nada. Quando terminou, lambeu os lábios algumas vezes. Estendeu para a frente o braço direito com os dedos esticados e lançou sua súplica de mendigo com voz feliz, um tanto acanhado. Fui até ele e pus uma moeda de 20 francos em sua mão. Os dedos continuaram esticados, não podia mesmo dobrá-los. Levantou a mão vagarosamente e levou-o à boca. Mordeu a moeda entre os lábios carnudos e sumiu com ela na boca. Logo em seguida começou a mastigar de novo. Mexia de cá para lá, com a moeda na boca. Eu conseguia seguir seus movimentos, ora à esquerda, ora à direita, e ele agora mastigava com o mesmo zelo de antes. Fiquei pasmo e confuso. Perguntava-me se não estava enganado. Talvez a moeda tivesse sumido de outro modo, sem que eu notasse. Talvez a moeda tivesse sumido de outro modo, sem que eu notasse. Tornei a esperar. Depois que ele mastigou com o mesmo gosto até se fartar, a moeda apareceu entre seus lábios. Cuspiu-a, coberta de muita saliva, na mão direita levantada. Então meteu a moeda numa bolsa que trazia pendurada do lado esquerdo. Tentei controlar o nojo diante daquele procedimento estranho. O que pode ser mais sujo que dinheiro? Mas eu não era aquele velho. E o que me causava nojo lhe dava prazer.
Eu já não vira gente beijando moedas? Há muita saliva, com certeza tinha alguma razão de ser, e era evidente que ele se destacava dos demais mendigos por aquela produção abundante. Ele a praticara longamente, antes de pedir esmolas. Não importa o que tivesse comido antes, ninguém, senão ele, levaria aquilo tão longe. Devia haver algum sentido nos movimentos de sua boca. Ou será que ele só levara a minha moeda à boca? Devia ter sentido na palma da mão, que era maior do que as que costumava receber. Quisera agradecer de modo especial? Esperei para ver o que mais aconteceria. E não foi difícil esperar. Estava confuso e fascinado. Não queria ver outra coisa além do velho. Ele repetiu algumas vezes a sua súplica. Um árabe veio passando e deixou para ele uma moeda de 5 francos. Ele a levou à boca e sem hesitação. Ele levou à boca sem hesitação e começou de novo a mastigar. Talvez não tenha mastigado tanto tempo desta vez. Novamente, cuspiu a moeda coberta de muita saliva e guardou-a na bolsa. Recebeu mais moedas, algumas bem pequenas. O mesmo procedimento repetiu-se mais vezes. Eu estava cada vez mais desnorteado. Quanto mais observava, menos entendia por que ele fazia aquilo. Mas de uma coisa não duvidava. Mas ele fazia sempre a mesma coisa, era um costume, seu modo pessoal de pedir esmola, e as pessoas que lhe davam alguma coisa esperavam aquela participação de sua boca, que sempre que se abria. Opa, voltei para o lugar errado. Que sempre que se abria parecia mais vermelha. Não notei que também era observado e que eu devia oferecer um espetáculo ridículo. Talvez eu estivesse boquiaberto, pois de repente o homem saiu de trás da pilha de laranjas, deu 3 passos até mim e disse em um tom apaziguante: "É um marabu." Eu sabia que os marabus são homens santos e que passam por ter poderes especiais. O nome me inspirou respeito e senti que o nojo diminuía. Perguntei timidamente: "Mas por que ele põe as moedas na boca?" "Ele sempre faz isso", disse o homem, como se fosse a coisa mais costumeira do mundo. Deu-me as costas e sentou-se atrás das laranjas. Só então percebi que em cada loja 2 ou 3 pares de olhos me fitavam. Tardei a entender que era eu a criatura estranha. Com essa explicação, senti que fora dispensado e não me demorei mais ali. O marabu é um homem santo, e num homem santo tudo é santo, mesmo a saliva. Ao molhar as moedas com sua saliva, ele as abençoa à sua maneira e incrementa o mérito que as esmolas garantem no céu. Estava certo de chegar ao paraíso. Podia até dar aos homens alguma coisa bem mais necessária que as esmolas. Compreendia então a alegria em seu rosto de cego, que o distinguia dos outros mendigos que eu já vira. Fui embora, mas tão impressionado que falei a respeito com todos os meus amigos. Nenhum deles o notara, e senti que duvidavam da verdade do que lhes contava. No dia seguinte fui procurá-lo no mesmo lugar, mas ele não estava lá. Procurei por toda parte, não houve modo de encontrá-lo. Procurei todos os dias, ele não voltou. Talvez vivesse sozinho nas montanhas e raramente viesse à cidade. Podia ter perguntado aos vendedores de laranja, mas tinha vergonha deles. O marabu não significava para eles o mesmo que para mim. E muito embora não sentisse vergonha de falar dele a meus amigos, que jamais o tinham visto, tentava mantê-lo à parte daqueles que o conheciam, para os quais ele era uma figura familiar e natural. Ele não sabia nada de mim, e talvez eles acabassem lhe falando a meu respeito. Eu o vi mais uma vez, exatamente uma semana depois, novamente numa tarde de sábado. Estava diante da mesma loja, mas não tinha nada na boca nem mastigava nada. Lançava sua súplica de mendigo. Dei-lhe uma moeda e esperei para ver o que seria dela. Logo começou a mastigá-la, com esmero. Mas enquanto se ocupava com aquilo, um homem veio até mim e me explicou aquele disparate. É um marabu, é cego.
Põe as moedas na boca para adivinhar quanto o Senhor lhe deu. Então falou em árabe com Marabu e apontou para mim. O velho terminara a mastigação e cuspira a moeda de volta. Voltou-se para mim e seu rosto resplandecia. Disse uma bênção, que repetiu 6 vezes. Enquanto ele falava, senti que era tomado por uma simpatia e um calor humano, tais como eu nunca sentira diante de qualquer outro homem. Então está aí, é um relato de viagem de Elias Canetti. É um relato de viagem longo, né? Ele está contando aí, né, algo interessante que aconteceu com ele quando ele estava aí viajando, né, para Marrocos. Aqui nós temos o vocabulário desconhecido: litania, ladainha, invocações em honra de Deus, arqueadas em forma de arco, viçoso, cheio de energia, força, vigor, prescrições, ordens expressas, determinações, resolutamente, com seriedade, firmeza, minúcia, com muita atenção, cuidado, súplica, pedido humilde e insistente, acanhado, envergonhado, tímido, francos, moedas utilizadas em vários países africanos, hesitação, indecisão, insegurança, desnorteado, sem norte, rumo, desorientado, apaziguante, calmante, pacificador, fitavam, olhavam atentamente, esmero, perfeição, cuidado, disparate, contrassenso, desatino, despropósito, resplandecência, brilhava com intensidade. Agora aqui para as questões. Primeira questão. Os relatos de viagem normalmente enfocam aspectos físicos dos lugares visitados, como paisagens, monumentos, ambientes. Podemos afirmar que esse enfoque aconteceu no texto A Saliva do Marabu? Explique. Veja só, o autor do texto, ele ficou descrevendo o lugar, os pontos turísticos, os monumentos, as paisagens? Não. No texto todo ali, ele falou sobre o marabu, né? Aquela prática ali que ele estava fazendo, que ele estava mastigando. Então, não. Ao longo do texto, o autor enfatiza mais aspectos culturais, o choque de realidade com enfoque na figura do marabu. 2. Até aqui, vimos que os gêneros textuais podem ser permeados por diferentes tipos textuais, mas um deve prevalecer no texto. Nós trabalhamos os tipos textuais, né? Semestre passado, nós vimos que nós temos ali os tipos narrativo, descritivo, injuntivo, né, expositivo, e os gêneros textuais que nós trabalhamos em todos os capítulos, né, cada capítulo tem um gênero textual, 1 ou 2, esse gênero, que está ligado com a função e não a estrutura como o tipo, esses gêneros, eles têm ali como predominância um gênero textual. Um tipo textual, perdão. O gênero tem como predominância um tipo textual. Pode ter outros? Com certeza. Todos têm, né? Um pedacinho de um tipo, outro ali, mas há a predominância de um. Por exemplo, a fábula é um gênero textual que tem como predominância o tipo narrativo, né? Mas pode haver descrição, né? Sem problema. Então, vamos ver aqui. Desse modo, em A Saliva do Marabu prevaleceu o relato, mas podemos identificar outros tipos textuais participando da costura textual. Então, se você voltar no seu livro aí, alguns capítulos, você pode conferir lá no sumário, né? E observar os tipos. O relato, que é? Relatar é contar, né? Mas contar fatos da realidade, né? Aquilo que aconteceu realmente. O autor do texto aí, só voltar aqui para relembrar o nome dele, Elias, ele relatou, ele contou o que aconteceu realmente com ele. Então, aí há a predominância do relato, tanto que o nome é relato de viagem, né? O nome do gênero. Pensando nisso, analise o trecho a seguir retirado do primeiro parágrafo e responda as questões propostas. Me chamou a atenção um velho de cabelos brancos, sozinho, as pernas um pouco arqueadas. Estava de cabeça baixa e mastigava alguma coisa. Também era cego e, a julgar pelos trapos que vestia, era mendigo também.
mas o rosto era cheio e viçoso. Os lábios eram saudáveis e úmidos. Mastigava devagar, de boca fechada, e seu rosto tinha uma expressão de alegria. Podemos identificar nesse trecho o emprego do tipo narrativo? Explique. Nós vimos ali, né, que a predominância do relato. Não podemos ter o narrativo aqui, não temos, né, o narrativo aqui, por quê? Narrar é contar fatos, né? Mas fatos imaginários dentro da ficção, personagens imaginários, né? Inventados, criados ali pelo autor. Aqui é o relato. O relato também é esse contar, mas é o contar fatos reais. Então não há narrativa aqui, tá bom? Não, como os fatos relatados foram verídicos, são reais, né? Não tendo como objetivo a ficção, temos o emprego do relato e não da narração, né? O próprio enunciado já nos diz isso. B. É possível identificar o emprego do tipo textual descritivo? Explique. Nós já vimos que há a predominância do relato, mas a descrição... veja só, ele já começa descrevendo, apontando as características daquela figura que ele viu, né? O velho, cabelos brancos, sozinho, pernas um pouco arqueadas, isso tudo é apontar características, está descrevendo, né? O marabu velho. Sim, no trecho, o autor descreveu o marabu, caracterizando sua aparência e o modo como mastigava. 3. Nos relatos de viagem, é comum o emprego de palavras específicas com a finalidade de passar para o leitor a percepção do viajante a respeito das coisas observadas. Isso acontece tanto com os substantivos quanto com as palavras que o caracterizam. No trecho reproduzido na questão anterior, por exemplo, observe a palavra trapos. Canete poderia ter utilizado a palavra roupas, mas não passaria para o leitor sua percepção sobre os trajes do marabu. De posse dessa compreensão, analise as afirmações a seguir. O que ele está falando aqui? Que nós escolhemos as palavras e expressões de acordo com aquilo que nós queremos transmitir, aquilo que nós queremos passar, né? Ali ele utilizou trapos. Quando nós ouvimos trapos, sabemos que são roupas bem sujas, velhas, rasgadas, né? E se ele tivesse colocado apenas roupas, nós não teríamos essa percepção, entendeu? Vamos lá. Primeira questão, a primeira afirmação aqui. No primeiro parágrafo, a palavra arqueadas poderia ser substituída sem prejuízo de sentido por tortas. As pernas estavam tortas. 2. No segundo parágrafo, não teríamos prejuízo de sentido se substituíssemos a palavra velho por ancião, mas por homem sim. 3. No terceiro parágrafo, a palavra súplica foi melhor empregada que pedido. Então, veja só, nós poderíamos trocar ali velho por ancião? Poderíamos, mas se colocássemos homem, se ele colocasse, né, homem, teria uma mudança de sentido, né? Porque nós sabemos que velho, ancião é homem de maior idade, né? De mais idade. E somente homem não, né? Então, aqui nós temos a 2 e 3 como corretas. A 1 não é, tá bom? Não é mesmo que tortas. Arqueadas é em formato de arco, né? Torto já é diferente. 4. O primeiro e o segundo parágrafo são marcados por um mistério cuja intenção é prender a atenção do leitor por meio da curiosidade. Em que consiste esse mistério? Ele vai descrevendo ali, né, o que ele está vendo, né, aquele velho mastigando e tal, mas ele fala o que é? Não. Então, é esse mistério, né? O mistério consiste em levar o leitor a querer saber o que o velho mastiga. 5. No terceiro parágrafo, Canete revela ao leitor o motivo de sua curiosidade. O que o velho fazia? Ele estava mastigando o quê, pessoal? As moedas, né, que ele ganhava para saber que valor, né, que era. Ele mastigava as moedas que recebia como esmola. 6. Já no quarto parágrafo, transcreva do texto a frase em que o autor revela a sua impressão sobre a ação do velho relatada no parágrafo anterior. Pessoal, qual foi a reação dele? Ele disse que ficou pasmo e confuso com aquilo que ele estava vendo. 7. A frase transcrita na questão anterior pode ser resumida por um sentimento, que é indicado no parágrafo seguinte, né? Que sentimento é esse? Ele ficou com nojo daquilo que o velho estava fazendo, né? Colocando uma moeda na boca e mastigando.
Hoje em dia, com esse coronavírus, pense, né? Se antes já seria uma ação estranha, né? Hoje em dia é algo que é bem inadmissível, né? Porque o vírus está aí impregnado em tudo enquanto é lugar. 8. Como vimos, para prender a atenção do leitor em seu relato, Canetti estimula sua curiosidade nos 2 primeiros parágrafos do texto. Nos parágrafos 3º e 4º, respectivamente, ele satisfaz a curiosidade do leitor e expressa sua opinião sobre o hábito do velho. Já no 5º parágrafo, ele volta a estimular a curiosidade do leitor. Com suas palavras, formule uma pergunta que expresse essa curiosidade. Seria, né, a respeito do motivo do velho mastigar aquelas moedas, né? Porque ele não conseguiu, de início ali, o comerciante não falou para ele, né? Depois, no final do texto, veio outro e disse. Então, no início, ele não conseguiu saber o motivo. Sugestão de resposta: por que o velho mastigava as moedas, né? Qual o motivo dele mastigar as moedas? B. Agora responda a pergunta formulada por você. Você vai responder a pergunta anterior, né? O marabu mastigava as moedas por 3 motivos: abençoá-las, aumentar o mérito de quem as doou e adivinhar quanto valiam. 9. No início do relato, ao descrever o marabu, Canetti escreve que seu rosto tinha uma expressão de alegria. Ao longo do texto, essa felicidade pode ser percebida na forma como ele mastiga. Transcreva ao menos 2 palavras ou expressões que o autor utiliza para expressar a felicidade do marabu ao mastigar. Ele diz ali, por exemplo, né, que ele mastigava com zelo ou com tanto gosto e minúcia. Veja só. B. Por que o marabu se sentia feliz ao mastigar? Ele se sentia feliz porque com essa ação incrementava o mérito divino das pessoas que lhe davam as moedas. 10. Nesse relato de viagem, Canetti aborda o choque entre a sua cultura ocidental e a cultura marroquina, expressa no hábito do marabu. Inicialmente, ele considera esse hábito um disparate que o deixa desnorteado, mas ao longo do texto muda de opinião. O que o levou a mudar de opinião? Ao perceber que aquele hábito é de fato comum em Marrakech e entender os motivos pelos quais o marabu o realiza. Canetti percebeu que o estranho era ele mesmo, não o velho. Ali, naquela cultura em que aquilo era comum, era normal, o estranho era ele, né? B. Pesquise com seus amigos na internet hábitos culturais de outros países que à primeira vista parecem estranhos para você. Então, você pode pesquisar aí, tá bom? Terminamos aqui essa aula. Qualquer dúvida, estou no plantão até 11 horas. O e-mail para envio das atividades é maxnayara@yahoo.com. E é isso. Desejo que vocês tenham um ótimo dia, um excelente final de semana e até a próxima aula.